quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 13 de Apocalipse. Oh, glória. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre os diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Iarro, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto. A espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aleluia. Glória a Yahweh. Amados, eu quero compartilhar com você algo muito interessante sobre este texto, devendo eu antes lembrar algo que venho falando já há 3 sábados consecutivos, que é a trajetória do relacionamento entre a humanidade e o Criador, entre o homem e Yahweh. Nós percebemos no jardim do Éden, foi criado um homem perfeito e aquele casal desobedeceu. Então passou-se a ter o mal na humanidade. Depois, esse período, Yahweh decide, depois de acabar o mundo com água, depois de fazer todo um mover, escolher 4 casais para recomeçar a história da humanidade. Então disso aí resulta uma família, a família dos judeus, a família de Abraão, que o pai escolhe para arrumar a humanidade de novo. Fazer que a humanidade se multiplique agora em outras bases, não do pecado que Adão semeou. E o que acontece? O pai se apresenta à humanidade e começa a governar o povo através de Moisés, os juízes, e decide pegar esse povo e botar numa terra boa, Canaã. E quando chega em Canaã, a primeira coisa que o povo faz é se rebelar, pede logo um rei. Ora, vinha sendo governado pelo pai e agora pede um rei para você governar, para ser igual às das outras nações. Como todo mundo é. Como todo mundo é. Esse negócio de fazer, todo mundo faz, e eu também
Então o que acontece? Yahweh permite, dá um rei, e aí começam reis bons, reis ruins, reis bons, reis maus. Chega um ponto em que a humanidade, aquele povo, os judeus, experimentaram todo tipo de rei. E foi suficiente para entenderem que Yahweh não dá a sua glória a ninguém. Com aqueles reis, Yahweh mostrou a nós que ele não dá a glória dele a ninguém. O governo é dele. A patente de nós é dele. Tudo é dele. Então não adianta o ser humano querer bater o pé e assumir, né, o governo como se dele fosse alguma coisa que possui. Pois bem, então Yahweh decide mandar novamente o seu governo. Deixou Israel passar 400 anos sem governo, as pessoas fazendo o que queriam. Mandou João Batista para pregar arrependimento, preparar os corações, depois mandou o seu filho para governar. O filho de Yahweh veio para cá para governar. Resultado, os religiosos, as religiões, todas as religiões decidiram repudiar, rejeitar, recusar. E hoje também está assim. Todas as religiões, sem exceção, inclusive esse sistema evangélico corrupto que tem aí, com raras exceções, com algumas poucas igrejas que decidem ser fiéis e estão vazias por isso, e são poucos os membros por causa disso, porque decidem ser fiéis. O que acontece? Então, Yahweh manda o seu filho para trazer o reino implantar aqui na terra, o reino de Yahweh, implantar o reino de Yahweh aqui na terra. Israel repudia, Yahweh tira o reino dele das mãos de Israel, entrega aos seus apóstolos, os seus discípulos, e pronto, o reino de Yahweh fica aqui na terra sobre a égide, governada conduzida pelos discípulos, os gentios, no caso, né? Judeus e gentios, mas que se converteram, e aí começa a contar o prazo. E estamos no final dessa contagem. O fato é que vai encerrar brevemente com o arrebatamento esse prazo para a pessoa, o ser humano, decidir se converter a Yahweh, se converter ao Evangelho, através de Yahushua, o Filho do Criador. E nesse momento em que houver o arrebatamento, então começará uma outra história. Começará uma outra história na humanidade, permeada, caracterizada por castigos sobre todos os moradores da terra. Vou repetir. Depois do arrebatamento, só virá castigo da parte do Criador sobre todos os moradores da terra, porque ele já deu tempo suficiente para que eu e você levasse o Evangelho a todos, para todos decidirem ir para o céu. Então aí começa a ira, né? E quando começa o período da ira, que é esses 7 anos, né? A 70ª semana de Daniel, é um período que chama a tribulação, são 7 anos, e nesse período é só castigo, é só juízo, né, se derramando sobre as pessoas. E nesse período, o que é que vai acontecer? As pessoas vão adorar alguém que não é o Criador. E hoje, você que tem do seu lado alguém que não é convertido, lembra, com essa palavra que Yahweh vai trazer para nós agora, trouxe, aliás, através de capítulo 13, sobre a besta,
quanta coisa horrível a humanidade vai fazer, né, para com o nosso Criador. Nós percebemos aí, eu quero colocar aqui a trajetória dos fatos. Nós percebemos, na palavra diz que o anticristo, que é a besta, ele procede dos sete Césares, quer dizer, do Império Romano. A besta vai vir do Império Romano, é ali da Europa, daquele lugar ali. Também nós percebemos que ele surge, né? Ele emerge do mar. E do mar quer dizer países, nações, povos, línguas. Então ele recebe, no verso 2, pode observar, que ele recebe a autoridade de Satanás. No final do verso 2, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Então, o anticristo, esse governante global que está sendo escolhido já pelas as autoridades internacionais, ele vai receber de Satanás o poder, o trono e grande autoridade. O poder, o trono e grande autoridade. E por causa desse poderio que ele vai ter, né, esse poder que ele vai receber, ele vai acabar fazendo prodígios. Chega a um ponto, como diz no verso 3, que ele será golpeado e a ferida será restaurada. Isso são prodígios de Satanás. Como nós vemos hoje, pessoas fazendo, usando a magia para fazer milagres, curas, etc., que nada mais são do que mentiras. Então, o prodígio da mentira é a essência do proceder do anticristo. Então, ele vai ter uma ferida, né, curada. Essa ferida não quer dizer necessariamente uma ferida física, mas eu vejo muito mais como o Império Romano caiu e misteriosamente se restabelece, né, passa a existir novamente. Essa ferida eu entendo que é algo dessa espécie assim. Quando nós percebemos no verso 4, notamos que todos os moradores da terra adoram o dragão. Percebe? Quem é o dragão? É Satanás. Então nós vivemos num tempo, atualmente, em que a maioria dos moradores da terra já adoram Satanás, né? Já adoram Satanás. Como? Com propina, com beijo na boca, com namoro, com viver junto sem ser casado, com suas palavras, com suas atitudes. Isso são formas de adorar. Como é que a gente adora a Yahweh, o Criador? Dizimando, ofertando, jejuando, resistindo ao pecado, lendo a palavra. E como é que se arrependendo, né? Enfim, orando. E como é que se serve? Como é que se adora a Satanás? Com as atitudes que são contrárias à palavra de Yahweh. Você está entendendo? A palavra do Criador. Aí percebemos no verso 5 que ele recebe uma boca de blasfêmia, né? Boca de blasfêmia para falar mal até do Criador. Falar mal até do Criador. Ele vai falar mal do Criador. Boca de blasfêmia. No verso 7, percebemos, eles vão pelejar contra os santos e vai vencer. Quem são esses santos aí que ele vai vencer? São os crentes que não vão subir no arrebatamento, vão ser decapitados, vão ser mortos, perseguidos, né, pelo anticristo, né, que é uma multidão enorme. Quem é esse povo? Os evangélicos. Já sabemos que são poucos que vão subir. Então é esse povo que vai ser morto, né, que vai ser vencido pela besta, pelo anticristo, logo que ele assumir. Percebemos o que também? No verso
7. Que ele recebe autoridade sobre todos os países, cada tribo, povo, língua e nação. Então, o anticristo vai receber autoridade. Vai receber de quem? De Satanás. Autoridade sobre quem? Sobre todos os países. Não vai ter um só país. Não vai ter Brasil, nem Argentina, nem Estados Unidos, nenhum país sobre o qual o anticristo não tenha autoridade. Por quê? Porque os homens já estão se organizando para isso. Essas leis que estão sendo criadas, eu vou citar só uma coisa para facilitar você entender. O parlamento é o conjunto de parlamentares de uma nação. Formam uma instituição chamada o parlamento. Então, ele tem o parlamento do Brasil, o parlamento da Argentina, o parlamento do Peru, cada país. Existe o chamado parlamento latino, que é dos países da América Latina. O parlamento europeu, que é dos países da Europa. Então, esse povo já estão com as leis sendo criadas para favorecer a existência do governo do anticristo. Então, isso é coisa que já está em andamento. Já está em andamento. No verso 7. Quando nós vamos no verso 8, diz que adorarão a ele todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. E a essa altura, quem é que está na terra? Quem é que está na terra que não tem o nome escrito no livro da vida? Ora, os crentes desviados, ele venceu, matou tudo. Tem aqueles judeus que irão se converter, irão se converter depois, porém, o nome deles, Iarro já sabe, desde a eternidade passada, que eles iam se converter. O nome deles já está visto por Iarro, desde a eternidade passada, como escrito no livro da vida. Veja no verso 12 também que isso se confirma. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Adorem. Então, Satanás vai ser adorado como as pessoas adorando o anticristo, adorando o governante global que vai surgir. Aí nós percebemos nessa trajetória aí, ele destrói a meretriz. Eu vou deixar você ler em casa, mas no verso 13 eu quero que você veja comigo, Apocalipse 17, os versos 13 e 17. Tem este um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. São 10 reis da terra, veja no 17, porque em seus corações incutiu Iarro que realizassem os seus pensamentos. O que é isso? São 10 reis da terra que vão dar a autoridade que tem, o poder que tem, os exércitos que tem, para o anticristo juntar 10 exércitos, se colocar na planície do Megido, lá em Jerusalém, naquela região ali, para esperar, presta bem atenção, para esperar a vinda de Yahushua para fazer oposição ao Cordeiro. O que é que você acha? A que nível de selvageria a humanidade chegou? E Yahushua vem descer com seu poder e a sua glória, pois vai ter exércitos preparados para detoná-lo, para fazer oposição a ele enquanto ele for descer. Essa cegueira é parecida com aquela cegueira que nos acomete de nós sermos enganados, a ponto de fazer determinadas coisas sem perceber. A palavra diz que o príncipe desse século, que é Satanás, cega o entendimento do incrédulo. O que é o incrédulo? É aquele que não leva em conta a palavra, a verdade. Então, quando a pessoa não leva em conta a verdade, Satanás cega.
Uma pessoa, quando se desvia do Evangelho, nós percebemos, ela cega, ela não lembra mais da palavra, tudo para ela fica nebuloso, entende? Então é essa cegueira que acomete os crentes de hoje. Eles de repente caem em ciladas, caem em laços, sem perceber, pior, enganados achando que estão fazendo grande coisa. Não há mais tempo para viver enganado, meu irmão, minha irmã. Não há mais tempo, temos que cair na real. Eu vejo continuamente ciladas montadas para fazerem eu cair. Esta semana, de 10 dias para cá, eu caí em 2 ciladas. Mas Iarro, pela sua misericórdia, me tirou. Ainda ontem eu estava escorregando para cair numa cilada. Movido por emoções, por saudade de parentes. Olha só o que saudade faz, né? Então tenha muito cuidado, inclusive nessa pandemia, para não estar, cria juízo, para não estar te expondo, para não estar colocando a vida de pessoas em risco, sendo você portador desse vírus ou vice-versa, ou o contrário. São ciladas, ciladas para levar as pessoas à queda. Então nós vemos aí nessa trajetória, olha lá, surge do mar e vem, recebe, o anticristo surge de todas as nações, recebe poder de Satanás para governar todas as nações, recebe poder de 10 nações para fazer o que quiser, é adorado por todos os moradores da terra, faz os crentes morrerem, mata os crentes, aqueles que proferem o nome de Yahushua, enfim, esse é o quadro, da situação que veremos após o arrebatamento, logo após o arrebatamento. Morte sim. Eu nem estou falando aqui daquilo que haverá, que acontecerá quando Iarro descer os castigos das trombetas e das taças. Aí é que vai ser triste. Então eu quero exortar você, meu irmão, minha irmã, ou que não seja irmão em Yahushua, não seja convertido ao Evangelho, mas levanta tua cabeça, se converta logo, se converta logo a Yahushua, porque está chegando o período em que na face da terra só terá pessoas possuídas por Satanás, Satanás incorporado, os demônios incorporados nas pessoas, viu? Vai ser assim. Hoje já vemos muito essas coisas. Pai, em nome de Yahushua eu te peço, abre esses corações para se livrarem do governo da besta, aceitarem o teu evangelho, serem fiéis à tua palavra, serem fiéis, Pai, para serem arrebatados. Livra, Pai, essas vidas da situação horrível em que viverá a humanidade logo após o arrebatamento. Dar a eles o senso, Pai, de encerramento de prazo. O prazo para ser salvo pela graça está se encerrando, Pai, porque depois será pela dor, será pelo juízo, se conseguir. Eu te peço em nome de Yahushua, levanta, Pai, cada pessoa que vê esta mensagem, que ouviu essa mensagem, levanta nos seus corações a disposição de dentro de seus lares, fora deles, na sua parentela, a todos os perdidos, exortem, levem a palavra, para que sejamos, Pai, responsáveis pela salvação da humanidade. Eu te peço e te agradeço em nome de Yahushua. Assim seja. Ouvir-te falar a meu respeito, saber quais as causas dos meus problemas.